estavam formando a igreja em Roma, né? E a igreja em Roma estava crescendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Paulo ouviu que a fé já estava estabelecida em Roma, ele desejou passar por lá para promover uma comunhão, para desfrutar da bênção de Deus em Roma com aqueles irmãos. Ele mesmo disse que queria passar ali para repartir um dom espiritual com os irmãos daquela igreja e também receber algum fruto no sentido da fé daquela igreja. Então Paulo estava desejoso de conhecer a igreja de Roma, mas o plano de Paulo era passar adiante e pregar na Espanha, né? O desejo dele era chegar na Europa, era dominar a Europa como ele já tinha feito com a Ásia. Então era um homem que realmente não tinha limites para levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E a essa altura, amados irmãos, o apóstolo Paulo também já não era nenhum jovem, já estava com seus cabelos grisalhos, né? Mas ainda estava cheio do Espírito Santo e com muito vigor para pregar o Evangelho. Bendito é o nome do Senhor. Então agora Paulo sente no coração a necessidade de antecipar uma carta antes da sua ida, até porque ele mesmo já tinha dito que quando ele fazia suas viagens, a única certeza que ele tinha é que cadeias e prisões o estavam aguardando. Então Paulo sempre se antecipava escrevendo uma carta para a igreja, porque ele poderia ser preso, né? E aqui ele estava descendo para Jerusalém e ele estava demonstrando uma certa preocupação em ir para Jerusalém, porque os judeus, onde Paulo pregava o Evangelho, se levantavam contra ele, né? Então os judeus estavam espalhados por várias partes da Ásia, por que não dizer do mundo, e onde Paulo passava tinha judeus, né? Que eram contrários à fé, ao Evangelho, e eram pessoas que tinham sempre contatos com Jerusalém. Os judeus, irmãos, de todas as regiões do mundo, daquela época e de hoje, sempre estão em contato direto com Jerusalém, com Israel. Então eles sabiam, né, que Paulo era agora um defensor, um pregador, um disseminador do Evangelho. E isso para o judeu era um escândalo, né? Afirmar que Jesus era o Filho de Deus. Eles não aceitavam. Então o apóstolo Paulo ia com certo receio voltar para Jerusalém, porque provavelmente ele poderia ser preso, como de fato aconteceu. Então ele escreve aos romanos e agradece a Deus pela fé que foi manifestada na vida dos irmãos que estavam em Roma, porque agora no mundo todo estava se ouvindo, né, a fé deles. Ele fala no versículo 8 sobre isso. Dá gratidão a Deus porque os crentes em Roma estavam realmente andando na presença do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo aos romanos, ele traça ou destaca o assunto central da sua carta, que é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Ele estava escrevendo a uma igreja que estava numa localidade que era a sede, a capital do império daquela época, né? Em Roma. Então ali estava a sede mundial, né, do império que era Roma. Naquela época os irmãos sabem que praticamente todo o mundo estava subjugado por Roma, inclusive Jerusalém. Somente a parte dos bárbaros ali do lado da Rússia tinha algumas aldeias, vamos dizer assim, ou nações pequenas ainda, que ainda não tinham sido dominadas pelos romanos, né? Não tinham conseguido dominar aquelas províncias, até porque aqueles bárbaros, eles eram como kamikazes, não tinham medo da morte, eles iam para cima dos soldados romanos sem nenhum receio. Por isso Roma teve dificuldade, na verdade nem conseguiu dominar aqueles bárbaros. Quem já foi fazer isso foi, né, o império me fugiu o nome agora, que veio depois de Roma, que dividiu Roma, que acabou com o Império Romano, me fugiu agora a memória. Mas alguém que estuda a história aí pode me ajudar? Me fugiu agora a memória. O certo é que Roma não tinha alcançado poucas nações, mas o resto do mundo estava sob seu domínio.
Então, o que eu quero dizer? Que Roma era símbolo de força e de poder e de autoridade e de magnitude. Então, era um ambiente onde as pessoas se sentiam hostais, né? Nós estamos em Roma, a capital do poder, a capital do domínio, a capital da força, né? Então, aqueles irmãos precisavam ouvir uma mensagem que tivesse a ver com isso, com poder, com autoridade. E o apóstolo Paulo começa aqui no seu tema central dizendo que não se envergonhava do Evangelho. Paulo, quando fala essas palavras, irmãos, fala com uma certa propriedade, porque outrora Paulo, que era Saulo, odiava o Evangelho, tinha vergonha do Evangelho, perseguia o Evangelho, perseguia os cristãos, né? Ele era um judeu autêntico, ortodoxo, e por ser assim ele não admitia que alguém dissesse que o Evangelho, que Jesus Cristo era o Deus, o Filho de Deus. Ele não aceitava, porque isso para o judeu um escândalo, é uma blasfêmia, na verdade, né? O judeu ortodoxo que ainda está cego pela cegueira espiritual. Então o apóstolo Paulo também, por ser zeloso na lei, ele achava que o Evangelho era uma afronta à lei mosaica, era uma afronta ao próprio Deus, e por isso ele não suportava. E ele iniciou uma própria cruzada pessoal contra a igreja, e ia onde as autoridades que estavam ali judaicas pedir carta de recomendação, de liberação, para prender os crentes. E Paulo às vezes estourava culto na casa dos irmãos, saía arrastando mulher pelo cabelo, homens, e levando para as prisões, e ali eles eram torturados, açoitados e às vezes condenados a serem apedrejados por causa da fé. Então Paulo tinha essa ira e essa vergonha, mas agora este homem que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo no caminho de Damasco, recebeu a instrução de Jeremias e de Ananias e foi cheio do Espírito Santo. Agora ele está diante de uma igreja que está no Império Poderoso, mas ele diz que ele não tem vergonha deste Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não se envergonhava mais de Cristo, ele não se envergonhava mais do Evangelho. E ele mesmo, falando aos Coríntios, diz que o Evangelho para os judeus é escândalo e para os gregos é loucura. Mas ele revela dizendo: mas para nós que somos salvos é poder de Deus e salvação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, na praticidade, amados irmãos, sentiu este Evangelho entrar no seu coração, a ponto de ser transformado de tal maneira que as pessoas começaram a ficar confusas quando ele se converteu. E disse: mas não era esse que nos perseguia? Não era esse que vinha com recomendação aqui prender os crentes e agora está defendendo esta fé? Então o homem realmente foi tomado e transformado por este Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E por isso, com toda a propriedade, ele dizia: eu não tenho vergonha do Evangelho. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vivemos uma época, e na verdade o ser humano sempre foi assim, depois que Eva olhou para aquele fruto proibido e desejou. O homem sempre, desde aquele fato ali no Éden, o homem foi sempre desejoso de poder, né? Eva, quando viu o fruto e o diabo passou a lábia, Eva ficou o quê? Olhou e viu que o fruto era bom, desejável, para adquirir o quê? Poder, para ser como Deus, né? Então Adão também foi no mesmo caminho e acabou quebrando a cara. Isso deu para nós. E aí a história da humanidade mostra que desde aí os homens só querem poder, só querem ter domínio. Quando Abel oferecia o seu sacrifício a Deus, que Caim foi rejeitado, ele ficou com inveja. Ele queria o destaque, ele queria ser o primeiro, ele queria as honrarias, e por isso acabou matando o seu irmão. E daí em diante, Caim fundou uma cidade, e lá foi gente perversa, que era doida por poder, a ponto de um dos filhos de Caim, que tinha 2 mulheres, alguém só pisou no pé dele, ele matou. Alguém só falou uma coisa para ele, ele matou. E depois ainda foi fazer um poema do que ele tinha praticado, né?
que Caim, esqueci agora o plano, ele disse que ele ia matar 7 vezes mais. Mas Jesus vem depois e derruba tudo aquilo e diz: não somente 7 deve perdoar, mas 70 vezes 7. Então Jesus derrubou aquele poema maligno e colocou a palavra acima, louvado seja Deus. Então a gente vai ver na história, aí vem toda aquela geração terrível antediluviana, doida por poder do mundo, doida por prazeres mundanos, então um povo desejoso de poder. E aí Deus vem, manda o dilúvio e acaba com todo mundo. Aí vem depois os pós-diluvianos e aparece, vamos chamar de Nimrod, que era poderoso caçador, cria uma torre e se coloca como Deus acima dos homens na terra. E aí Deus vem, traz a confusão de língua, separa todo mundo. E aí depois a gente vai vendo que Deus começa a fazer uma obra e separar para si um povo, né? Vem de Abraão, de Isaac, de Jacó. E mesmo nesse povo a gente vai vendo a sede de poder de muitos homens que vão indo ao chão, né? Porque o homem é desejoso desse poder, dessa autonomia, ele deseja isso. Só que o verdadeiro poder que Deus concede ao homem é através do Evangelho, louvado seja Deus. Porque o homem, irmão, pode ter todo o poder que é real, mas ele não consegue libertar a sua alma. O homem pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ele não consegue se livrar do pecado. O homem pode ter terras, pode ter imóveis, pode ter negócios gigantescos, mas ele não consegue sair das garras de Satanás. Mas quando esse homem abre o coração e permite que o poder do Evangelho entre nele, ele se torna verdadeiramente livre. Louvado seja o nome do Senhor. Então era por isso que Paulo não tinha vergonha deste Evangelho, de pregar este Evangelho, de viver este Evangelho e de também estar pronto a morrer por este Evangelho. Louvado seja Deus, porque Paulo sentiu a transformação deste Evangelho e por este Evangelho na sua vida. E é o que cada um de nós também devemos viver na prática, meus irmãos. Permitir que o Evangelho transforme a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele disse que não se envergonhava do Evangelho. Há um detalhe aqui interessante: do Evangelho de Cristo, o puro, santo, simples, mas poderoso Evangelho de Cristo. Infelizmente hoje nós estamos vendo um monte de evangelho que não é o de Cristo. O evangelho da prosperidade, o evangelho da invencionice, o evangelho do mundanismo, o evangelho da mentira, o evangelho do faz de conta. Esse tipo de evangelho, ele não tem poder, ele só tem destruição. Por isso que Paulo não tinha vergonha do evangelho, mas de Cristo, o evangelho genuíno, o evangelho que transforma o pecador em uma nova criatura. E os irmãos sabem que é o evangelho. Nós aprendemos na escola dominical nós aprendemos na escola dominical de có e salteado. Que o evangelho é o que? Significa boas novas de salvação. O Evangelho é uma boa notícia, só que ele começa com uma má notícia. O Evangelho de Cristo, ele é uma boa notícia, mas ele começa com uma má notícia. E qual é a má notícia? Que eu e você somos perdidos e pecadores. O Evangelho de Cristo, ele diz assim: tu é perdido, tu é um pecador, tu está condenado ao inferno. O Evangelho começa com essa notícia, mas aí depois ele vai para passar para a boa notícia: mas arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. E a maior notícia de todas chega no final: Jesus morreu por nós para nos dar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Evangelho começa mostrando quem é o homem, a sua realidade pecaminosa, para depois apresentar a boa notícia, que agora ele tem a oportunidade de salvação em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Por isso Paulo não tinha vergonha deste Evangelho, pois ele era o poder de Deus para salvar a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que ele diz: a todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Evangelho, ele é o poder de Deus, mas para salvar a todo que crê. O Evangelho não faz distinção de pessoas. Pedro, quando pregava na casa de Cornélio,
na verdade, quando ele recebeu a visita dos varões, né, e foi relatado que os anjos disseram para aqueles homens, ele alça a voz e diz: agora vejo, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque João escreve dizendo que Deus amou a todos de tal maneira. Deus amou, irmãos, todo mundo, do pequeno ao idoso, do rico ao pobre, do branco ao negro, todos, sem distinção alguma. O bandido, Deus amou também, né? O decente, Deus amou também. Todos, sem distinção, Deus amou de tal maneira. Então, o Evangelho, ele abrange a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há uma recomendação nesse todos, aquele que crê nesse Evangelho. E a palavra crer aqui, amados irmãos, não é somente ter uma certeza de que o Evangelho é a verdade. O crer aqui não é somente ter um entendimento com o intelecto de que o Evangelho realmente cabe dentro daquilo que nós entendemos, não é só isso. O Evangelho aqui, a fé aqui, o crer aqui é aceitar, é receber essa verdade no coração. Louvado seja o nome do Senhor. É uma experiência. Quando alguém diz assim: eu aceitei a Jesus Cristo, eu recebi a fé em Jesus Cristo, ele na verdade deve estar dizendo que ele experimentou a salvação. Porque dizer somente sem experimentar é tomar banho e vestir roupa suja. Não adianta. Você tem que crer e confessar com a boca e crer com o coração. Você tem que experimentar, eita glória, o poder transformador do Evangelho na sua vida. Louvado seja Deus. Quando isso acontece, não tem como você também não bradar dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Quando alguém é confrontado na sua fé, onde quer que esteja, e ele dá um jeito de esconder, e ele dá um jeito de negar, e ele dá um jeito de evitar responder, é porque ele ainda não se encontrou realmente com Jesus. Ele ainda não teve uma transformação, ele ainda não alcançou, ele ainda não provou, ainda não teve a experiência da salvação. Porque quando o crente é convicto da sua salvação, da fé em Jesus, onde ele estiver, seja na favela, seja nos palácios, quando alguém pergunta: tu é crente? Diz: graças a Deus. E tu pode ser também, ainda prega na hora. Imagina, só para quem conhece o Evangelho, só para quem já foi transformado por ele. Tem muita gente que está na faculdade, que quando chega principalmente na área de filosofia, que os professores começam a dizer que o Evangelho é um pão da carochinha e tal, um monte de crente que está lá fica calado. Não tem a ousadia de defender o Evangelho. Eu estou dizendo isso não porque eu já passei por lá, mas eu conheço alguns irmãos que estão lá que me contam essas histórias. Os irmãos João, lá tinha 15 crentes, e eu fui o único que consegui me levantar para dizer que o professor estava equivocado. O restante ficou tudo calado, com medo de o professor marcar eles e dificultar eles ali na faculdade. Então são pessoas que infelizmente, irmão, ainda não tiveram encontro com Jesus, ainda não foram transformados pelo Evangelho, porque o Evangelho, ele é poder de Deus. Quando você está cheio desse poder, você não consegue se conter. Você tem que falar deste amor, desta graça, tem que manifestar, ainda que isso leve você a ser humilhado, ridicularizado e até mesmo morto. Então só quem tem o Evangelho de fato dentro do seu coração, trabalhando na sua vida, é que tem a capacidade de, como Paulo, dizer: não me envergonho do Evangelho. Louvado seja Deus. Então o apóstolo Paulo, amados irmãos, estava mostrando essa convicção, porque ele sabia que o Evangelho de Cristo é poderoso para salvar todo aquele que crê, aquele que recebe verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja aqui sabe muito bem que quando Jesus voltar, nem todos vão subir, e esses que não vão subir é justamente porque eles não receberam de verdade o Evangelho. Eles apenas ouviram, mas não misturaram com uma fé verdadeira para que o Evangelho penetrasse no seu ser, no seu coração.
E é por isso que muitos vão ficar quando Jesus voltar. Mas aqueles que subirem é porque receberam de fato e de verdade o Evangelho de Jesus Cristo. Eles receberam o Evangelho de Jesus Cristo para obedecer, para viver, para guardar e para repartir. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver um crente que tem o Evangelho dentro da sua alma, entranhado no seu coração? É quando ele sempre está falando deste Evangelho para outra pessoa. Porque a Bíblia diz que a boca só fala o que tem no coração. Então, quando você é um crente falando toda hora de Jesus, falando de salvação, falando de Deus, é porque o Evangelho está entranhado na sua alma. Louvado seja o nome do Senhor, né? E eu não estou falando só de evangelistas, eu estou falando do crente que já se encontrou com Jesus. Irmãos, é impossível alguém se encontrar com Jesus e ficar calado. Está aqui a irmã que pregou aqui sobre a mulher samaritana. Na hora que ela teve aquele diálogo profundo com Jesus, ela correu para dentro da cidade. Ela não pensou em nada. Ela disse: olha, encontrei um homem que falou tudo da minha vida. Porventura não é esse o Messias? E os homens ficaram interessados e ela, palavra falando de Jesus. E eles vieram, e quando eles ouviram Jesus, viraram para a mulher: não é nem pelo que tu disse, é pelo que nós ouvimos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como alguém se conter, né? O gadareno, quando depois de liberto, quis entrar no barquinho com Jesus. E Jesus disse: não, te acalma aí, porque o teu projeto para a tua vida é outro. Vai ser missionário, vai lá para a tua terra, para os teus, falar tudo que Deus fez por ti. E a Bíblia diz que ele foi para Decápolis, 10 cidades, e pregou o Evangelho ali. E todos ficaram admirados. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém consegue, irmão, quando recebe a palavra, ficar calado. O apóstolo Paulo, quando as escamas caíram e foi batizado cheio do Espírito, a Bíblia diz que em seguida ele já estava ali pregando o Evangelho nas sinagogas. Louvado seja Deus. Ele não consegue se conter, não tem como, porque o Evangelho é poder. E quem tem este poder não consegue ficar inerte, parado. Ele precisa se mover, ele precisa anunciar e repartir. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Então Paulo não tinha vergonha deste Evangelho, porque ele sabia que ele era poderoso para salvar. Amados irmãos, por isso nós não podemos nos calar, como já foi cantado aqui. A igreja não pode se calar, não pode se dobrar, pois nós, igreja, somos a coluna e a firmeza da verdade, para anunciar as virtudes daqueles que nos transportou das trevas para a luz. Então o crente não pode se conter. Se você já foi alcançado pelo Evangelho e transformado por ele, continue propagando ele onde você estiver. Claro, com sabedoria, com entendimento, né? Com graça. O crente também precisa ter senso de oportunidade, viu, irmãos? Quando Paulo disse para Timóteo: prega a tempo e fora de tempo, ele não estava dizendo que era para Timóteo ser inconveniente, mas que era para Timóteo aproveitar todas as oportunidades, em tempo e fora de tempo, onde as oportunidades aparecem. É isso. Porque se você estiver lá no seu trabalho e ficar pregando o Evangelho, daqui a pouco o seu patrão manda você para a rua. Então você tem que saber o momento certo de falar de Jesus. E às vezes o teu exemplo de crente fala mais que 1000 palavras. Então você apenas tem que saber o senso de oportunidade para falar do amor de Deus. Mas não deixe de falar do amor de Deus, seja com as suas palavras ou seja com as suas ações. Evidencie este Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele continua no versículo 17 dizendo: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. É uma referência de Abacuque 2,4, né? Que Paulo está usando aqui. Esse texto, irmãos, ele é famoso porque no século XVI, um homem chamado Martinho Lutero, onde ele vivia ainda ao tempo que era chamado da igreja Tempo das Trevas, onde a igreja tinha se misturado com o mundo, com o paganismo, e a igreja romana ela acabou tendo domínio sobre as escrituras e ela só pregava para os ricos, fazia acepção e também vendia salvação, né, que eram as famosas indulgências.
Então eles apregoavam que o homem só poderia ser salvo pelas obras, ou seja, se eles pagassem valores para a igreja ou fizessem favores para a igreja para alcançar o céu. Então os pobres estavam, vou usar uma expressão aqui, os pobres estavam perdidos, porque não tinham dinheiro naquela época, era muito difícil. Só os ricos tinham acesso às escrituras e também a um pedacinho do céu, porque tinham dinheiro para comprar. Então era assim que a fé era pregoada naquela época, e por isso esse período da igreja é chamado período de trevas. Mas o que acontece? Jesus é a luz, e onde a luz, as trevas não podem prevalecer. Aleluia! E a palavra do Senhor também é lâmpada e luz para o caminho. E um homem chamado Martinho Lutero, ao ler este texto, o Evangelho entrou dentro do seu coração, dentro da sua alma, e ele percebeu que a salvação não é pelas obras, mas pela graça, na fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus, pois está escrito que o justo viverá pela fé. Louvado seja Deus. E ele começa a ler a carta aos Romanos, irmãos, que é o maior compêndio paulino, Carta aos Romanos, ela tem 16 capítulos, é o maior livro que Paulo escreveu no Novo Testamento, e elas têm como posso dizer, a síntese, o resumo detalhado do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E Martinho Lutero caiu para cima de Romanos, leu, meditou, e a palavra dilatou seu coração, abriu o seu entendimento, e ele começou a se levantar e fazer a reforma protestante. Louvado seja o nome do Senhor. E a luz se espalhou no século XVI, e aí os crentes começaram a surgir com uma fé genuína na pessoa de Jesus Cristo. Então esse texto do versículo 17, ele é uma referência para nós cristãos, do século presente, porque foi através dele que Jesus libertou a igreja daquele período tão terrível de enganação. E ele diz que neste Evangelho se descobre a justiça de Deus. Isso aqui é interessante, irmãos, porque os irmãos sabem que Deus é justo. E o que é ser justo? É dar a cada um conforme o seu mérito, ou dar a cada um conforme as suas obras. E a Bíblia, só que a Bíblia diz, aqui mesmo em Romanos, que todos pecaram. Todo mundo está debaixo do pecado, todo mundo é pecador. E Paulo vai dizer que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, como é que Deus, sendo justo, pode perdoar pecadores que são injustos? Todos nós deveríamos morrer mesmo. Mas no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Como? Deus enviou o seu Filho para nos substituir e receber sobre ele toda a culpa, todo o castigo. Por isso Isaías escreveu: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então toda a justiça divina foi satisfeita em Jesus Cristo, e agora Jesus Cristo nos concede a salvação. Foi uma troca. Jesus pegou o meu e o teu pecado e deu a justiça dele para nós. Por isso, Romanos capítulo 5, justificados pois pela fé temos paz com Deus. Aleluia. Então Deus revela a sua justiça no Evangelho, que ele cumpriu a sua justiça em Jesus para nos perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. O sacrifício de Jesus foi substitutivo. Aquela cruz, aquela chicotada, aqueles cuspes, aquela coroa, os socos, as punhadas, como diz lá o texto, os chutes, a humilhação, que era para mim e para você, Jesus tomou sobre si. Com um detalhe, irmãos, ainda que esse castigo viesse sobre nós não tínhamos como pagar, porque nós estávamos no pecado. Só que Jesus não, ele tomou esse pecado sobre si sem ter pecado. Por isso, a justiça divina não permitiu que ele ficasse na sepultura, porque o justo pagou pelos injustos, e o salário do pecado é a morte. Mas a palavra de Deus diz que aquele que consegue viver pela lei, viverá. E Jesus cumpriu toda a lei. É um mistério muito grande que Paulo vai dizer para Timóteo, o mistério da piedade, do Cristo que se humanizou, que foi
visto dos anjos, que foi pregado, foi crido no mundo e recebido acima da glória. Ou seja, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo evidencia a justiça de Deus, que Deus perdoa os pecadores, porque toda a sua justiça foi satisfeita no sacrifício de Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, isso é uma coisa tão tremenda, é uma revelação tão poderosa que às vezes a gente deixa passar. Mas quando Paulo está falando dessa salvação, ele começa a ter êxtases espirituais. E lá na carta aos Efésios ele começa a cantar, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da ciência como da sabedoria. Ele começa a exaltar o nome do Senhor. No capítulo 8 de Romanos tem o cântico da vitória, porque Paulo está desvendando esse evangelho, essa salvação para nós. Louvado seja Deus. E assim muitos outros textos, Paulo começa a fazer doxologias de louvores e de exaltação a Jesus Cristo pelo fato do Senhor ter salvo a humanidade que não merecia. É uma coisa que às vezes a gente não consegue deslumbrar e às vezes não consegue entender. Por isso que é bom nos aprofundarmos na revelação deste evangelho. E a Bíblia diz lá em Pedro que os anjos, eles estão atentando para o desenrolar desse evangelho. Os anjos estão de olho em tudo que está acontecendo. Os irmãos sabem que o evangelho estava oculto e ele se manifestou em Jesus Cristo, né? Ele estava desde antes da fundação do mundo, o ministério do evangelho estava oculto. Agora em Cristo ele se revela e através dos apóstolos eles conseguem clarear mais a revelação. E é por isso que os apóstolos estavam dispostos a dar a sua vida, porque eles viram o deslumbre da glória pela revelação do evangelho. Talvez é isso. É por isso que eu falei no começo, o crente que ainda não teve entendimento do que é o evangelho, é por isso que ele ainda não consegue chorar quando ele ouve a mensagem da cruz. Por isso que ele ainda não consegue sentir a graça no momento da ceia, porque ele ainda não entendeu o que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E precisa buscar isso. Irmãos, nossos irmãos das décadas de 70, eu não vou nem muito para trás, vou para 70, 80 e até meados de 90, eles compreenderam o evangelho. E por isso naquela época os irmãos, eles tinham uma dedicação na casa de Deus muito acentuada, porque eles sabiam que não estavam servindo homens, estavam servindo aquele que morreu na cruz por eles e que está sentado à destra de Deus Pai. Aleluia. A compreensão do evangelho leva o homem para mais perto de Jesus. Louvado seja Deus. Por isso Paulo, ele não se detinha em falar coisas supérfluas e que não traziam nenhum entendimento. Ele se detinha em pregar o evangelho. Quando ele está falando aos Coríntios, ele diz: eu não vim falar com vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, eu não vim filosofar, eu não vim falar de ciência, de geografia, eu não vim mostrar meu intelecto, mas eu vim aqui no poder do Espírito Santo falar sobre o Cristo crucificado. Louvado seja Deus. É esse evangelho que transforma o homem, é esse evangelho que muda nações, é esse evangelho que destrona Satanás e liberta os seus cativos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Filipe desceu para Samaria, a Bíblia diz que eles estavam atentos ao que Filipe dizia, falava, e porque eles viam sinais e prodígios. E a Bíblia diz que Filipe lhes pregava a Cristo, ou seja, o evangelho. Irmãos, nos ocupemos em falar o evangelho, nos ocupemos em falar da salvação, das boas novas, porque é Ele que transforma o homem, é Ele que pode mudar o rumo de uma nação. Louvado seja Deus. Os irmãos devem saber da história de John Wesley, que por pregar o evangelho na Inglaterra, ele evitou uma guerra. As pessoas começaram a ouvir a palavra e se compungirem. Os líderes daquela nação naquela época ouviram o evangelho e se compungiram e desistiram de fazer aquela guerra. E ali muitas almas foram salvas, tanto da morte física quanto da espiritual. Então é isso que nós devemos fazer, até porque nossas armas não são carnais, elas são espirituais e são poderosas em Deus. Então preguemos o evangelho, falemos do amor de Deus, vamos nos ocupar em falar do amor de Jesus, porque assim as pessoas serão transformadas, assim as pessoas serão convencidas, aleluia, de que precisam desta salvação. Louvado seja Deus. E aí ele finaliza dizendo
De fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. De fé em fé aqui, irmãos, é o que o autor dos Hebreus diz com relação a Jesus, que ele é o nosso autor e consumador da fé. É da fé do começo ao fim da nossa carreira. É assim que o crente vive, recebendo essa fé salvadora e indo com ela até o final, que nem Paulo fez. Guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que o justo vive, pela essa fé, todos os dias, crendo neste Evangelho, crendo no Cristo vivo deste Evangelho, crendo no Deus de amor deste Evangelho, no poder do Espírito Santo deste Evangelho. Louvado seja Deus. Ao levantar amanhã, pela manhã, na segunda-feira, se Deus permitir, nós estaremos de fé, em fé na segunda-feira, em nome de Jesus, crendo no poder do Evangelho na nossa vida. Irmãos, o Evangelho, ouçam bem o que eu vou dizer, porque tem pessoas às vezes que até não gostam disso, mas o Evangelho, ele não nos dá poder para ficar rico nessa vida, ele não nos dá poder para conquistar as coisas neste mundo, ele nos dá poder para sermos salvos na pessoa de Jesus. Louvado seja Deus. Se alguém quer ficar rico, vai trabalhar. Se alguém quer alcançar alguma coisa, vai estudar, vai trabalhar. Agora, o Evangelho te dá poder para chegar no céu, te dá poder para entrar nos tesouros de Deus, não nos da terra. Não estou dizendo que Deus não possa abençoar o crente com coisa material, mas o objetivo de Deus não é esse. O objetivo de Deus é salvar o homem dos seus pecados e levar ele para o céu. Porque que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso Paulo recomenda para Timóteo falar aos ricos que colocassem toda a sua fé não nas riquezas, mas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o poder que Deus te dá é para te vencer o diabo, é para te vencer o pecado, é para te vencer o mundo, é para vencer o teu eu e para tu chegar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. É esse poder que está à disposição da igreja. Aleluia. E Paulo viveu esse poder a ponto de dizer que viver para ele era Cristo e morrer era lucro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, vamos continuar firmes nesse Evangelho, sem nos envergonhar dele, e vamos ter os pés mais bonitos da terra. Os pés mais bonitos da terra não estão no salão de beleza, na manicure, no pedicure, não. Os pés mais bonitos da terra estão aqui. Ao quão formoso é os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, como eu sou feliz por aqueles que pregaram o Evangelho para mim. Como eu agradeço a Deus por aqueles que vieram até mim e falaram de Jesus para mim. Então vamos formosear os nossos pés pregando o Evangelho. Amém? Não estou dizendo que as irmãs não podem ir no pé de couro, viu? Pode ir, mas seu pé vai ser bonito quando você dizer: Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus tem um plano na tua vida. Aí nós vamos ficar realmente formosos diante dos homens e diante de Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a viver e pregar este Evangelho. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, glória ao nome do Senhor.